Olha, começa hoje a rodada de entrevistas dos candidatos a prefeito da região. E hoje recebemos Rubens Espernal, de Balneário Camboriú, já se encontra por aqui. Obrigado, Rubens, boa tarde. Boa tarde, Graciliano, boa tarde a todos. Nós temos um tempo cronometrado para todos os candidatos, a partir de hoje, que está com a produção. O Rubens Espernal, já começaria o seguinte: Rubens Espernal, candidato pelo PSDB, e mais quantos partidos? E quais são esses partidos? Olha, essa relação nominal, eu vou acabar esquecendo alguém, né? Nós temos aí uma composição com vários partidos, né? O PSD, o PPS, o PSL, enfim, são 9 partidos, né? Os partidos não vão ficar chateados com o senhor esquecendo o nome daqueles que estão coligados? O importante é que eu não esqueça dos partidos e das pessoas que compõem os partidos, porque na minha avaliação como cidadão, os partidos são pessoas, né? São agremiações que têm propósitos, propostas e que têm ideais e que estão conosco nesse projeto. O que o senhor fez, o que faz atualmente, até para a comunidade saber qual é a sua atividade hoje, e o que fará se for eleito? Bem, na verdade nós governamos Balneário Camboriú de 2002 a 2008. Após o término da nossa gestão, eu me ausentei da vida pública por algum tempo. Eu sou engenheiro civil de formação, milito na área da construção civil, não em Balneário Camboriú, já construí alguns edifícios em Balneário na década de 90 e parei de construir em Balneário exatamente ao me tornar prefeito, né? Naquela ocasião, em 2003, eu terminei o último prédio que nós construímos em Balneário Camboriú e hoje eu atuo mais na região de Bombinhas, Itapema, Timbó, não em Balneário Camboriú. E aí, mais uma jornada pela frente, se for eleito, quais são suas perspectivas para o município? Bem, na verdade, o que me motivou a voltar à vida pública, né, Graciliano? Nós, ao término do nosso governo, acredito que tenhamos feito uma boa gestão. Nós entregamos uma cidade organizada, planejada, com uma prateleira cheia de projetos e com um cofre abarrotado de recursos. 55 milhões nós deixamos para o atual gestor. Ao longo desse tempo, até em conversas com pessoas... Isso é importante, deixar dinheiro para o gestor que vem na sequência? Acho que raros são os municípios brasileiros que encontraram uma situação tão boa, né, como o atual gestor encontrou em Balneário Camboriú. Isso não significa dizer que a administração deixou de fazer... O que demandou esse volume de recursos? Em 2008 foi um ano que choveu demais. Então, obras que haviam sido planejadas para terminar naquele ano, ou por problemas de tempo, ou a Escola Central é um exemplo com problemas com a empreiteira, sofreram um atraso que nós não imaginávamos. De qualquer sorte, é sempre bom você deixar algum recurso para o ano seguinte, né? Até a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê isso, mas não seria nessa ordem de grandeza, né? Na verdade, foram condições que fugiram da nossa vontade e do nosso planejamento. Tá, e nessa questão, por exemplo, se eleito for, que prioridades que o senhor daria na sua administração? O que mais me preocupa, eu acredito que a maioria das pessoas que concorrem hoje ao pleito municipal é a questão da saúde, né? A saúde de Balneário Camboriú passa por um momento muito difícil, né? O Ministério da Saúde divulgou os dados de 2011, onde Balneário Camboriú, na assistência básica da saúde, ficou em 286º lugar, ou seja, apenas 7 municípios encontram-se abaixo nesse quesito. Mas já na sua administração não tinha problema na saúde de Balneário Camboriú? Por isso que eu falei inicialmente que acredito que seja a preocupação, a grande preocupação da maioria dos gestores, porque a saúde é um problema no Brasil. Porque até, por exemplo, esse Hospital Ruth Cardoso, que está tão aí dramatizado em cima de CPI e tudo mais, foi inaugurado pela sua gestão, vou lhe perguntar, inaugurado sem ter condições de ser ocupado e colocado para atendimento da população? Quem diz que nós inauguramos o hospital é a oposição. Nós, na verdade, fizemos uma entrega, porque a construção estava pronta. Mas não é pior ainda? Entregar o hospital não significa dizer que está colocando à disposição da comunidade para uso? Não, na verdade, nós fizemos entrega, nós não fizemos uma inauguração. Foi uma tarefa tão difícil, Graciliano, para nós conseguirmos construir esse hospital, e também houve um atraso em função das condições climáticas, que eu achava injusto, pelo menos nós não estarmos lá no dia em que ele poderia ser entregue. O que faltava no hospital? Gerador e tratamento de esgoto, que havia sido licitado e inclusive houve aí um compasso de espera do atual gestor para colocá-lo em funcionamento. Mas ele estava totalmente quitado, em condições de operar logo. Nós tínhamos licitado pronto-socorro, uma licitação que não foi homologada pelo atual governo.
Enfim, hoje está uma situação aí que é sabida e, infelizmente, é uma manchete negativa para Balneário Camboriú. Tem alguma coisa que o senhor tenha feito que não faria numa próxima administração? A gente aprende com os erros, né, Graciliano? Com certeza eu cometi alguns equívocos ao longo do meu tempo de mandato e algumas coisas que continuam firmes na minha forma de pensar e de agir, né? A educação sempre foi uma prioridade para mim, em todos os níveis. Quem acompanha o nosso governo sabe disso. Construímos escolas extraordinárias e não só construímos, as equipamos e demos condições aos profissionais de bem desenvolver o seu trabalho. A saúde está aí, o hospital, vários postos de saúde que nós também fizemos, é também uma prioridade, ou seja, a área social, a área esportiva, que na verdade tem uma função social, não é só de lazer, onde nós também investimos. E a questão da mobilidade urbana, que é a infraestrutura que aflige todas as cidades que crescem, Balneário Camboriú vive nesse contexto. Então, a população, ou melhor, a oposição tem criticado muito a administração atual. O senhor concorda com essas obras? Levaria adiante todas essas obras? Para mim é difícil. O senhor pararia? Não? O senhor queria falar? Para mim é difícil criticar obras que nós planejamos, né? Muitas foram iniciadas no nosso governo, estavam em execução, Quinta Avenida, Binário, a Avenida do Estado já havia sido licitada por nós, essa licitação inclusive foi aproveitada. O que eu questiono é a forma de fazer essas obras, né? Você sempre que faz uma interferência urbana, você cria transtornos, mas você pode minimizar esses transtornos com bom planejamento, fazendo com que a cidade não sofra tanto na mobilidade, especialmente Balneário Camboriú, que é uma cidade turística e que, acima de tudo, precisa sempre estar bem preparada para receber o turista e fazer com que ele leve uma imagem positiva da cidade, né? Eu não concordo, por exemplo, fazer da Avenida Atlântica uma exposição de tubulações para que aquilo seja visto como uma obra eleitoral, na minha avaliação. Você pode fazer a mesma obra criando poucos transtornos, fazendo por quadras, enfim, fazendo daquilo que é importante sim para Balneário, faz parte do projeto de alargamento da faixa de areia, evita que as águas pluviais cheguem na praia, foi planejada por nós, mas a sua forma de interferência, de execução pode ser sim bem diferente, deveria ser diferente para não criar tanto transtorno. Por que a oposição não quer que Edson Periquito se reeleja? Porque nós temos uma proposta melhor, né, Graciliano? Nós entendemos de que podemos fazer mais e melhor, né? Nós temos uma história que foi construída com trabalho, não com palavras, e ela está aí para quem quiser ver, né? E nós vamos mostrá-la ao longo desse processo eleitoral. Aliás, eu sou daquele cidadão que acredita que o processo eleitoral faz com que o cidadão se sinta mais cidadão e é um momento apropriado para que se discuta a situação da sua cidade, especialmente uma eleição municipal. O senhor falou de obras, a balneabilidade começou lá atrás na administração, né? Já desde a época até anterior a Leonel Pavan, o PSDB, né? Através de sua gestão e tudo mais, sempre teve essa proposta. Essa também é uma condição que será aí de proposta, de campanha para o engordamento da faixa de areia, depois de todas essas obras que estão sendo feitas? Na verdade, para que a gente possa avançar na questão do alargamento da faixa de areia, que é uma proposta que houve até um plebiscito, começou na década de 90 ainda, eu participei ativamente disso, há necessidade de construir o Mole de Pontal Norte, que foi um projeto que nós também deixamos, com licenciamento ambiental, inclusive, e essa obra de drenagem que está sendo feita agora. A partir daí, com os licenciamentos ambientais, é possível sim fazer o alargamento da faixa de areia, que eu reputo como uma obra prioritária em todos os níveis, porque é a sala de estar de Balneário e, na verdade, ela carece hoje de um espaço mais adequado para as pessoas, para, enfim, não só banhistas, mas pessoas se locomoverem, para ter mais opção de entretenimento e lazer e para fazer Balneário Camboriú voltar a crescer na área turística. Nós temos um minuto para consideração e uma resposta que eu gostaria do senhor. Por que a inversão de candidatos? Né? Primeiro Fabrício, agora o senhor. O senhor falou que voltou à vida pública porque tinha objetivos, mas tinha um determinado momento que o senhor não queria mais retornar à vida pública. Por uma série de razões de ordem pessoal, mas o meu candidato a prefeito dentro do PSDB era o Fabrício, e ele sabe disso. E chegou um momento em que ele dizia que, como era muito jovem, as pessoas o questionavam muito quanto à condição, convenceu-me a ser o seu vice para ele. O senhor veio por imposição? Não, por convencimento, não por imposição, jamais, né? E estou aí disposto a dedicar mais 4 anos da minha vida, se eleito for, espero que seja. Mas na verdade ele me convenceu de que a minha participação na chapa daria essa credibilidade na questão de gestão. 35 anos. E eu defendia sempre a renovação. Acabou que o Fabrício me convenceu após a convenção
de que há necessidade de um choque de gestão, isso ele ouviu nas ruas, de amigos, de pessoas que estão ao seu lado, e ele fez o pedido para que nós invertêssemos a chapa, porque eu relutei a princípio, mas acabamos aí, da mesma forma como estávamos, apenas numa ordem diferente, até porque o governo será 4 mãos. Candidato, obrigado por sua participação no Jornal do Meio-Dia. Obrigado a você, Graciliano, obrigado a todos. Teremos pela frente debates. Com certeza. Estará presente. É um momento apropriado para a gente discutir a cidade. Estará presente. Já marcamos um, eu acredito. Exato, até. estará presente. Com certeza. Obrigado por sua atenção. Olha, a rodada de entrevistas na RIC TV Record sobre as eleições continua amanhã, terça-feira. Eu converso com Edson Renato Dias, o Periquito, Edson Periquito, do PMDB, e hoje, né, Rubens Espernal, Edson Periquito, ambos candidatos à Prefeitura de Balneário Camboriú. Já na quarta-feira começa a rodada com os candidatos de Itajaí pela ordem de sorteio. Na quarta eu entrevisto Nicolas Reis do PT, na quinta-feira Janir Bellini do PP e na sexta-feira Deodato Casas do PSDB. A seguir tem a participação do